Alô, uma boa tarde. Alvíceras, alvíceras, alvíceras. Estamos começando com o nosso canal da Anistia, o canal da Alvíceras. Tô vendo a minha cara ali, tô feio de montão, olha o cabelo assim, que coisa horrível. Mas vamos lá, então eu não tô aqui para ficar bonito não, porque ninguém quer ver homem bonito não, quero ver uma coisa prática. Hoje eu tô gravando isso, hoje não tá ao vivo não. Eu tô gravando e vai estar no YouTube essa gravação, todo mundo pode usar, tá? Aproveita e dá um like aí, se inscreva aí no nosso programa. E hoje eu vou falar de um assunto que eu estou tentando falar há muito tempo, que é o problema da constitucionalidade. É matéria chata pra cacete, eu odeio estar falando disso, mas eu amo a matéria, tá? Então, eu vou falar sobre vícios, sobre constitucionalidade, e vocês vão começar a entender o porquê que a portaria 1104 é inconstitucional. Vocês vão entender agora, tá? Então vocês vão entender e vão falar, pô, não é que era inconstitucional mesmo, né? Olha só, vamos começar lá. Existe uma coisa chamada controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele se dá para ver se existe alguma inconstitucionalidade na ação. Então, por exemplo, a inconstitucionalidade ela pode ser formal, como eu expliquei anteriormente, ou pode ser material. A inconstitucionalidade, por vício formal, é conhecida por vários nomes. É conhecido como a inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade propriamente dita e inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos do ato. Na inconstitucionalidade por via formal, verifica-se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional, leis ou portarias, contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou ainda em razão da sua elaboração por autoridade incompetente. Então, vamos analisar a portaria 1104, tá? Analisando friamente. Ela é inconstitucional? É. Por que ela é inconstitucional? Ela tem um vício de forma. O vício de forma se dá porque quando lá da formação dela, ela não atendeu aos pressupostos do ato administrativo. Desde a publicidade, vamos lá. Uau, a publicidade não houve. E por que não houve a publicidade? Tá? Então não houve a publicidade porque na realidade ele deveria ter feito o ato e depois cada vez que uma pessoa entrasse para a aeronáutica, eles deveriam chegar e falar, olha, tá aqui, você está entrando com base nessa portaria. Essa portaria 1104, você vai ter 8 anos, você pode ir pedindo reengajamento até 8 anos. Tá entendendo? Aí você diz, se eu entendi, então eu vou ficar só 8 anos, vou cuidar da minha vida. Tem um quadro de oficiais, hoje em dia, aqueles CPOE e tudo mais, são 5, 6 anos, cada ano eles mudam um pouco, tá? Que aquilo ali já definiu, o cara sabe que depois daquele prazo acabou a vida dele. Mas você, quando entra, ou quando entrava na aeronáutica, você não sabia se você estava regido pela portaria 570, ou pela portaria 1104, ou depois pela 1371. Você não sabia, você simplesmente entrava, eu estou entrando para a aeronáutica, acabou. Tá? Aí depois, quando você ia ver, o cara falava, olha, mas tinha a portaria 1104 e você não percebeu que com 8 anos de caserna você está na rua, meu irmão. Pô, se você soubesse, você ia preparar sua vida para a hora da saída. Não esperar chegar um dia 10 de janeiro de 67, que eles botaram uma grande massa, a grande maioria dos cabos na rua,
e botou aquela porção de gente na rua, teve gente que chegou lá e só entregou o uniforme. Uma das coisas que nós temos que alegar hoje, gente, foi um ato com vício formal? Foi. Porque ele não foi precedido de uma exposição de motivos. Eu estou cansado de falar aqui, vocês estão cansados de ouvir, que necessita, todo ato administrativo precisa ter uma exposição de motivos para definir, para dizer por que eu estou criando. Eu canso de dizer aqui que um coronel, um brigadeiro, ele não pode chegar e falar: eu acordei hoje com uma vontade louca de baixar uma portaria. Pode acordar com vontade de ir ao banheiro, entendeu? De namorar, mas não de armar, preparar uma portaria. Como é que é o negócio? Eu acordei com vontade de preparar uma portaria que vai caçar o pessoal, vai limitar o tempo de serviço. Ninguém acorda com essa vontade, só maluco. Só maluco ou brigadeiro, né? Porque os brigadeiros faziam isso. Eles acordavam com vontade, eu tô com vontade louca de matar um, tô com vontade louca de botar na rua. Era fruto exatamente da época, da era de exceção, dessa era louca que foi a era da ditadura no Brasil, né? Então, eu acabei de falar o que era uma inconstitucionalidade por vício formal. A inconstitucionalidade por vício formal verifica-se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional contiver algum vício da sua forma. Aí nós chegamos ao outro ponto. A lei ou o ato normativo infraconstitucional, a portaria. Vem cá, o que faz uma portaria sendo julgada no Supremo? O Supremo Tribunal, ele... Eu vou tomando água que hoje estou com mais olheira. Olha só. Olha a olheira da farra. De não dormir. Tá? Mas mas é sério. Na realidade, o cara acordou com vontade de preparar uma portaria, preparou a portaria e... Vem cá. Por que ele não chegou o dia que te colocou na rua? Por que ele não chegou e falou: olha, hoje eu vou te dar todos os teus direitos? Quais são as indenizações que você tem direito? Essa. Então você devolve aqui seu uniforme e toma esse dinheiro. Você tem direito a esse dinheiro. Tá? Eu estou te colocando na rua porque, enfim, dá uma explicação. Porque já cruzou o teu tempo, já acabou o teu tempo, e nós não precisamos mais de cabo aqui. Tá? Então eu vou colocar você na rua. Toma aqui o dinheiro, tá? E tchau. Então nós estamos falando aqui da inconstitucionalidade. E existe um outro tipo de inconstitucionalidade que é por vício formal orgânica, a constitucionalidade. A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância legislativa para a elaboração do ato. Quem falou que para fazer uma lei, para fazer uma portaria, que qualquer um podia chegar lá e fazer a portaria? Na minha cabeça não é assim, não. Tem que ser o departamento jurídico, tem que ser uma coisa mais formal. Tem que ter forma, tá? Então, eles ali, eles estavam vamos dizer, acabando com os atos administrativos, com os elementos do ato. Olha lá, quais são os elementos do ato administrativo? Os elementos são vários, né? O primeiro, a publicidade. Tem que ter a publicidade. Essa portaria, ela tem que ser publicada em diário oficial, colocada na rua. Tem que ter publicidade. O povo todo precisa saber que ela existe. Entendeu? O princípio da publicidade é um dos principais que existe, tá? Então nós falamos da publicidade e depois nós vamos falar da finalidade, tá? O ato administrativo é a exteriorização, tá? Da vontade do agente da administração pública.
Então, ele tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade dele, hein? Então, nós temos que ver qual a finalidade. A finalidade dele vai ser o resultado que ele está buscando. Tá? Eu estava vendo um artigo aqui muito interessante, que a finalidade do ato é aquela que a lei indica explícita ou implicitamente. É um efeito jurídico imediato, digo, imediato. Ou seja, o resultado que a administração deseja com a prática do ato. Não é um desejo imediato, né? Ele chegar e falar, olha, eu quero te expulsar já, eu vou fazer um ato que vai perdurar. Tá? Ele vai perdurar enquanto existir no mundo jurídico, enquanto ele existir no mundo jurídico, ele tem validade. Tá? Então, vendo sob esse ponto de vista, o ato jurídico deverá assegurar a observância do ato público. Tá? Por que ato público? Porque ele tem que ser público, entendeu? Para que não ocorra desvio de finalidade. Porque se você faz um ato, que é um ato ali, ali só para aquele grupinho, a coisa fechada, ele não é público. Ninguém sabe. Eu vou te fazer uma pergunta, você que está me ouvindo. Quando você entrou para a aeronáutica, eles te entregaram lá, olha aqui está a portaria 1104. Você entrou na portaria, aqui está a portaria 570. Aí estão os seus direitos ou não? Não aconteceu. Você chegou lá, o cara chegou, você é conscrito, assina aqui, assina, tchau, tá. Então você já está, vai jurar bandeira agora, vai ser S2, promovido a S1, depois vai ser cabo e depois vai para a rua. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Essas coisas não funcionam assim não, funcionam de outra forma. Então nós temos aí o princípio da finalidade, que é super importante, a fórmula. A fórmula eu já expliquei anteriormente, ela tem que se enquadrar realmente dentro daquilo que o administrador ele procura. Mas ele tem que se enquadrar também no que a lei determina. Porque os atos está na lei no 9784/99, dizendo lá no artigo 22, que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Mas lógico que o ato administrativo é um erro que está na 9784. Ele não depende de forma determinada. Claro que ele depende de forma determinada. Porque ele tem que ter uma forma que exteriorize, tá? Exteriorize qual é a vontade do administrador. Se ele não tiver essa forma, acabou. Então, esse é um dos pontos. Vai lá. Então, as formas, nós temos forma de atos administrativos. Temos o decreto, tá? É a forma pela qual são expedidos os atos de competência privativa ou exclusiva do chefe do executivo. Chefe do executivo. Tá? Tem uma portaria, que é a forma pela qual a autoridade de nível inferior ao chefe do executivo fixa normas gerais para disciplinar a conduta de seus subordinados. Vê que é interessante que a norma, esse é o Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles é um dos maiores conhecedores, juristas na área de direito administrativo que nós conhecemos. Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, a portaria, ela veio para disciplinar a conduta de seus subordinados, são os atos normativos e ordinatórios. E vem cá, a portaria 1104, ela veio determinar a conduta? Não, ela veio determinar uma série de coisas, não só a conduta, o comportamento, ela veio determinar os direitos também, tempo de prorrogação, ela veio determinar uma série de coisas que extrapolou, tá, o conceito de portaria. Ela avança no tempo e no espaço, entendeu? Então, ao avançar, ela já se torna constitucional. Ofício é uma das formas. Quando existe o ofício, aquele ofíciozinho que manda... são comunicações administrativas entre autoridades. Parecer é a forma pela qual os órgãos consultivos firmam manifestações opinativas acerca de questões que são pós-exame. Não vincula a autoridade. Atenção que isso é importantíssimo, isso é muito importante. Isso eu acho que é uma das partes mais importantes. Por quê? Lembra a história
Um momentinho só. Ô, produção, vai sentar ou vai ficar passeando de um lado para o outro? Tá? O pessoal da produção aqui que fica passeando. Tá? Mas você vê o negócio. Vamos voltar lá ao parecer. Quando a União ela resolve dizer que não houve decadência, ela resolve baseada nos pareceres da AGU. Houve um parecer que interrompeu a prescrição, interrompeu a decadência. Parecer não interrompe nada. Foi outro erro no julgamento do 817.338. Parecer é um parecer. Vamos lá, faz de conta que você tem um jornal leve, um pequenininho desse aí. Aí você diz, olha, eu vou fazer aqui eu vou falar sobre o Flamengo e América. Pá, o jogo foi assim. Nós achamos que foi uma porcaria, por isso, por aquilo outro, como é que o Flamengo entregou no último minuto. Ele está dando um parecer sobre o que foi o jogo. Tá? É uma opinião dele. Se é uma opinião dele, não tem força legal, não tem força de lei. Tá? Ele é opinativo. Tá? Eu fico rebolando aqui na cadeira todinho, parece que me dá um comichão, tá? É uma coisa horrível. Então vamos lá. A produção fica rindo. Bom, quem nunca teve um comichão na vida, que atire a primeira pedra. Aqueles que dão uma coceira assim, que é gostoso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A ordem de serviço é a forma pela qual as autoridades firmam determinações para que se realizem atividades. Há que se tomar cuidado contra a forma e a legalidade das ordens de serviço, tá? Porque atenção que às vezes você pode estar recebendo uma ordem de serviço e essa ordem de serviço ser de caráter de exceção. Isso pode acontecer, tá? Despacho é a forma pela qual são firmadas as decisões. Despacho é despacho. A única diferença que existe esse despacho, o despacho da Umbanda, é porque lá tem o negócio dos santos e tudo mais, mas aí é mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que aí não tem santo, tá? Motivo é a primazia de fato de direito do ato administrativo, de que todo ato deve ter um motivo lícito, baseado em lei. Olha, isso é interessante. Uma das razões do ato administrativo. Uma delas é o motivo. Olha, o motivo, ele tem que ser... O ato deve ter um motivo lícito e baseado em lei. Veio a minha pergunta. A 1104, ela teve um motivo lícito? Pode até ter tido, tá? Mas foi baseado em lei? Não foi. Não teve nem exposição de motivo? Se não teve exposição de motivo, ela é nula. É nula, tá? Então, em consonância com a teoria dos motivos determinantes, a veracidade da motivação... O que é a motivação? A motivação, na verdade, é a explicação do motivo. Tá? Você acorda. Poxa, eu tenho um motivo para fazer uma portaria 1104. Tá? E qual é o motivo que eu tenho? O motivo é que está um excesso de cabo, que não é certo. Que eles colocaram os cabos na rua e depois contrataram novos. Então, no meu ponto de vista, gastaram um tremendo dinheiro para formar os profissionais e os profissionais depois foram colocados na rua. Quem é que vai nos pagar? Pagar a mim, a você, a todo mundo? Tá? O dinheiro que foi gasto no preparo, para preparar esses homens e depois colocar o cara na rua. É que não faz sentido, entendeu? Tem que ter sentido aquela portaria. Tem que ter sentido. Esse é sentido. Eu quero uma portaria para botar na rua. E a pergunta que nunca ninguém fez é a seguinte, mãe. Por que a 570, a portaria 570, ela tinha que sair do mundo jurídico? Ela estava fazendo algum mal? Ela era ilegal? Ela não atendia às necessidades? Sim, chegamos. Não atendia mais às necessidades. Por quê? Agora vamos lá. Agora nós vamos chegar ao porquê da motivação exclusivamente política. A portaria 570 não atendia mais às necessidades do comando da evolução.
porque era uma portaria muito frouxa. O cara entrava lá, servia 8 anos, depois mais 2, engajava, chegava a 10 anos, para 157, saindo em 67. Então, não, vê se entende, não atingia. Pô, se eu estou aqui no comando do golpe, pô, eu não quero que aqueles cabos que foram para a Cafab e tudo mais, eu não quero que eles continuem. E como é que eu vou expulsar o cara, ou excluir o cara, se se eu não tenho uma razão? Então eu não posso usar aquele 70. Então eu vou criar uma nova portaria para excluir aqueles que eu quero. Por que aqueles que eu quero? Porque os que estavam na Cafab, eles já foram excluídos, foi motivação exclusivamente política explícita. E aí aqueles cabos que não tinham saído, que não tinham sido expulsos, eles ficaram ali, pô, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar instruções para os praças. Pô, então vamos falar sobre a corrente dos 9, sobre o Leonel Brizola, sobre tudo isso que está acontecendo, que nós conseguimos eleger um deputado da Marinha, tá? Então, vamos continuar. Aí vem o governo da Evolução e diz, vão continuar o quê? Não vão continuar nada. Vocês vão para a rua. Aí quando chega em 65, entra o comando e diz, pô, vem cá, e aquele pessoal que ficou tique-tique-tique no ouvido? E o que tomou tique-tique no ouvido, que ficou ali, pô, cheio de conversa meio esquisita, meio cruzada, tá? Por que ele está com ideia cruzada? O que está acontecendo que ele está achando que era muito bom quando tinha greve, quando podia fazer, que está proibida a greve para militar, mas que a gente podia antes? Entendeu? Então, de repente, eu sou do comando do golpe, eu digo, tu tem razão, tia. Tu tem razão, tia, é ótimo, bem gaúcho. Tu tens razão. Aqueles que ficaram aprendendo com os cabos subversivos, acabaram com ideias subversivas também. Então vamos pegar essa primeira turma de 65, a segunda, a primeira de 66, a segunda de 66, e vamos colocar na rua também. Vamos colocar para cortar o mal pela raiz. Tá? Então eu começo a vislumbrar aqui uma motivação exclusivamente política. No momento que o cara diz que vai te cortar. Tá? Eu vou cortar porque eu tenho que cortar. E a coisa não funciona assim, que a gente sabe, né? A coisa é um pouco diferente. Então vamos lá, continuando aqui. Não confundir motivo e motivação. Motivação é a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato. A exteriorização dos motivos que levaram a administração a praticar o ato. A declaração escrita desses motivos. É a demonstração por escrito de que os pressupostos autorizadores da prática do ato realmente aconteceram. Ou seja, a motivação para o ato é o cara chegar e colocar, olha, eu vou colocar isso aqui porque tem o seguinte, os caras são subversivos, eles têm que ir para a rua, e quem foi aluno dele também vai para a rua, e quem foi filho do aluno também vai para a rua, não, bota todo mundo na rua. Por quê? Porque o cara quer acabar com isso, quer acabar com qualquer possibilidade. Isso é a motivação que determina, tá? Então, nós vimos aí que era diferente do motivo. O motivo, eu já disse, é o que serve de suporte para a prática do ato administrativo. Já a motivação, não. A motivação, ela exterioriza a exteriorização dos motivos que levaram a administração a praticar o ato. Eu sei que tá chato de montão essa live. Pô, cara, nem eu tô aguentando, já tô dormindo. Mas eu vou fazer o quê? Tem que falar, né, pô? Vamos lá, o objeto. O objeto de todo ato administrativo é a criação, modificação, comparação de situações jurídicas concernentes às pessoas. Causa ou atividade de sujeitação do poder público. Nesse sentido, o objeto identifica-se com o conteúdo do ato através da qual a administração pública manifesta seu poder, sua vontade ou atesta situações
simplesmente pré-existentes. Foi aquilo que eu disse, olha, já existe uma porção de comunista, os caras já participaram lá em 61, da Revolta do Sargento, Brasília, tá? Eles já participaram também lá em Belém, criaram uma CAFAB, criaram outras associações, inclusive no Nordeste também, aí em Recife, que é a guerra muito aguerrida, né? Aí, pô, os caras, eu tenho que botar esses caras na rua. Daí, tá explicado. Aí vamos lá, conclusão. Nós vamos ter aqui, além desses motivos, os motivos da impessoalidade. Uma portaria, ela não pode ser feita para um fulano, tá? Uma portaria dentro do ato administrativo do conjunto, que ela é feita para os indivíduos no total. Então ela não, eu estou fazendo para esse cara aqui, eu vou fazer uma portaria só para pegar o Joãozinho das Couves. Não gosto de Joãozinho das Couves. Acabou. Vou pegar esse cara. Tá errado, né? Tá errado porque não. Ele tem que ter. A finalidade dele já está explicada, o motivo, a publicidade. Todo mundo tem que saber. Da impessoalidade. Não pode servir só para um. Então, isso é um ato administrativo. O ato administrativo é uma coisa muito rica. Tá? Muito rica porque serve para que nós saibamos o que está acontecendo. Agora eu vou falar de outras coisas, tá? Me questionaram sobre uma DPFE, uma ação declaratória de ferimento à Constituição, a DFP, né? Eu estava vendo até aqui no nosso já até discuti no outro dia isso, e vou voltar a discutir. Olha só, nós temos aqui a DPF 64119, tá? Aí vem a discussão se ela é superveniente ou não. Eu vou tentar explicar em palavras mais simples sobre a superveniência da administração. Olha só, a inconstitucionalidade formal, ela existe por violar pressupostos objetivos do ato, tá? Então, quando nós falamos que existe uma inconstitucionalidade superveniente, aí você diz, como é que é isso, superveniente? Como é que é isso, hein? Então, eu explico para vocês aqui, ó. Eu e aqui, ó, tá no meu caderninho aqui, ó, tá? A inconstitucionalidade originária e superveniente. Nesse caso, a análise de duas normas. Uma constitucional, chamada de parâmetro, a outra infraconstitucional, chamada de objeto. Assim, analisa-se a constitucionalidade da norma objeto de acordo com a norma parâmetro vigente. Por exemplo, uma lei editada em 1985 deve ter sua constitucionalidade aferida segundo a ordem constitucional de 67. Por quê? A lei é de 85. Ela tem que ser constitucional no que se refere a 1967, que foi aquela Constituição que foi colocada para nós. Ela não tem que estar falando de constitucionalidade referente à Constituição 88, até porque quando ela nasce, em 85, essa lei, ela não estava sendo feita porque existiria uma Constituição em 88, como pode existir outra em 2010, entendeu? Ela estava se referindo àquela Constituição de 65. Então, ela tem que ser constitucional, tá? A inconstitucionalidade originária ocorre quando a norma nasce inconstitucionalmente em relação ao parâmetro vigente. O que será isso? Ela é originária quando a norma nasce inconstitucional em relação ao parâmetro vigente. Eu estava explicando que a portaria 1104 era de 64. Então, ela é inconstitucional, tá? Porque ela viola o artigo 8º. Por que ela viola o artigo 8º? Por uma razão simples. Porque ela vem tirando direitos. Enquanto o artigo 5º da Constituição Federal gera direitos e diz
ali quais são as cláusulas pétreas. Tem que ter cláusula pétrea, né? Então, a inconstitucionalidade superveniente, tá, ela não existe no Brasil. 9 juristas, 9 ministros do Supremo não admitem a superveniência, tá? E 2 admitem. Eu aqui me perfilho com a corrente que diz que não existe norma que venha afetar, que possa ser declarada supervenientemente, quer dizer, a posteriori, como inconstitucional. Porque no momento que a nova ordem jurídica entra em campo, tá? Quando ela entra em campo sem Gabigol, sem Bruno Henrique, vai perder. Entendeu? Norma que entra em campo sem o time completo, sem Arrascaeta, perde, tá? Perde. E é o que aconteceu aí, ó, nessa norma da portaria 1104. Ela entrou em campo sem o time titular. Aí vai empatar com o América Mineiro, isso é lógico. Isso é muito lógico. Por quê? Porque não estava com o time titular. E o que é o time titular? São todos os pressupostos do ato administrativo. Tem que ter finalidade, tem que ter impessoalidade, tem que ter publicidade, forma, por aí vai. Então, se a norma 1104 entra sem dizer tudo isso, já não vale, tá? Então, ontem eu estava falando sobre, no último episódio, sobre inconstitucionalidade por omissão, tá? Ela se verifica por não fazer do Estado, que deveria, o não fazer. O que é o não fazer? Aí nós chegamos. O que é o não fazer? O não fazer é o deixar de cumprir com alguma coisa, tá? Existem várias formas. Você pode pecar por agir, por omitir ou por comisir. Comisir, o que é isso? Sim, ação, a omissão e comissão. O que é a comissão? É você saber que pode ocorrer um resultado. Exemplo, a omissão. Você deixa de fazer uma coisa sabendo que o resultado vai ser negativo. Se você não fizer, vai dar negativo, vai dar mal. Isso aí é omissão. E o que é a comissão? Você deixa de praticar um ato, mas você espera que ele chegue ao resultado que você quer. Você não tem a certeza que vai acontecer. Mas no direito penal isso é crime, tá? Crime por comissão. Eles dão um exemplo clássico, que é aquele que você tem que cuidar de criança, e a criança ela está na beira do trilho. Você está ali, a criança ela é rica, se ela morrer vai deixar o dinheiro para você, aí você vai deixando a criança ali. Vai deixar no trilho, na beira do trilho, um dia vai chegar o trilho e vai passar por cima. Entendeu? Então houve comissão. Não é que você tenha se omitido em nada. Você sabia que a criança estava ali, sabia que ela corria risco, ainda assim você assumiu que ela poderia correr esse risco e morrer. Isso se chama comissão, entendeu? É a ação por inação. À espera de um resultado. Tá? Então vamos lá. Na hierarquia de gravidade entre os dois tipos de constitucionalidade, por ação, ambas conduzem à nulidade do ato e à invalidade do ato. Exemplo, essa caneca d'água está com água. Estava, porque eu tomei. Acabou. Tá? Acabou. Então você vê, mas e como é que tem isso a ver com a anistia? Tem muito. Porque se não tomar essa água, eu morro. Já começa por aí. Mas eu falando sério, a gente fica vendo aqui o seguinte, uma ação comissiva, por exemplo. Você tem uma portaria de 2004 que dizia que eu tinha que te pagar em 60 dias. Aí o Estado não faz nada, não paga. Aí você entra e você recebeu a portaria de 2004, você tem 2010, 6 anos depois. Aí o Estado vem e diz, não, houve prescrição,
porque ele tinha 5 anos para entrar. Ele não entrou. Então, há prescrição. Meu querido, não há prescrição droga nenhuma. A lesão do direito continuou. O Estado tinha que ter pago, não pagou. Quem se omitiu foi o próprio Estado. Como é normal, né? Então, o Estado deixa de te pagar, o Estado não paga a portaria e fica esperando. Passa um tempo, o Estado diz, olha, agora prescreveu, ele não pode mais me cobrar, não. Como é isso? Ele pode cobrar, sim. Ele pode cobrar. Porque essa defesa do teu direito líquido e certo pode ser feita, porque a lesão ao teu direito continua. Esse é um dos problemas da prescrição, tá? Então, eu estou vendo aqui uma opção de bobagem aqui, que eu estou enchendo o tempo, enchendo linguiça, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ó, vamos lá. Vou falar um pouquinho bem rápido aqui sobre os nossos processos. Então, vou deixar até isso aqui, que eu não quero tanto cachaça. Então, vai. Falar sobre processo. Vou repetir. Tá? Eu preciso que vocês, por favor, me mandem identidade, CPF, a procuração, o atestado de suficiência financeira e mais, se possível, mandem também o comprovante de renda, porque mandando isso, a gente já encaminha dizendo, olha, o cara não tem como pagar, ganhou muito pouco, ele não vai pagar. Aí não vai pagar, não paga. Agora, se não tem que justificar, dizer, manda o imposto de renda. Ele leva 3 meses para dar esse despacho. Tá? Ele dá 3 meses que ele quer dar esse despacho, mas ele está dando esse despacho por causa disso, porque ele não tem o que fazer, porque se ele tivesse, ele não ficava pedindo isso. Porque a lei é clara, qualquer um pode alegar que não tem. Cabe ao governo provar que tem. E não falar, não, eu estou negando, eu estou pedindo para ele me trazer imposto de renda. Que história é essa? Está errado. O Brasil anda muito errado ultimamente. Tá? Então, isso é o que acontece. Agora, continuando, eu preciso, por favor, das viúvas. Viúva, para mim, tem que ser tratada a pão de ló. Tá? Viúva é a coisa mais importante que existe, porque ela é uma lutadora. Pô, cara, o que ela aguentou um cabo da FAB. Você sabe que aguentar viver 30 anos com o cabo da FAB? Pior que isso é só viver 30 anos com o cabo da Marinha. Aí é pior ainda, né? Porque da Marinha, pelo amor de Deus. Né? Com todo respeito aos marinheiros, com todo respeito ao cara, quem foi da Marinha como nós sabemos como as coisas são na Marinha. Na Marinha é meio esquisito. Mas as viúvas, elas devem entregar o espólio. Tem que entrar com o inventário. Tem que entrar com o inventário negativo ou não. Então, eu japonês, sugiro que faça o seguinte, senhoras viúvas. Pô, abre o inventário, vai na Defensoria Pública e diz, olha, não tem nada, só tem um dinheiro a receber, quando receber, quanto é? É o valor da portaria. Então, a Defensora Pública vai preparar a petição, vai preparar tudo e vai entrar com um pedido lá de abertura de inventário. Mas você deve pedir para ser inventariante. Tá? Aí o que acontece? O seu marido faleceu, mas você é inventariante, você entra como substituto processual. Você é um substituto processual, você está substituindo o morto. Tá? Diferentemente de você não apresentar, tá, o atestado de óbito e a vontade de você ser o inventariante, que pode correr o processo, e no final o ministro fala, olha, não tinha ele, a que entrou não entrou em nome próprio. Eu vi um caso aqui da Aetna, tá? Que parece que houve alguma confusão. A Aetna, ela entrou com a ação e os juízes entenderam, os ministros e o Ministério Público, que ela não era parte. Tanto
que lá vem a Impetrante menciona que foi anistiada, tá, quando era cabo da FAB. A Impetrante nunca foi cabo da FAB. O marido é que foi. Mas ali consta que ela é que estava no nhaco-nhaco lá, se apresentando como participante da Força Aérea. Não, o marido era. O que ela tem que fazer é juntar o atestado de óbito, tá? Entrar com pedido de inventariância, entra com pedido lá para abrir o espólio na Defensoria Pública e, ao mesmo tempo, pede para ser inventariante do processo. Você, inventariante, não vai perder nunca mais nenhuma ação. Vai ganhar, tá bom? Eu não apresento lista hoje, estou fazendo gravado, tá? Tô meio mal dormido, entendeu? Mas eu estou bem e estão indo bem as coisas aqui, nós estamos preparando todos os processos. Todos os processos estão sendo preparados, está indo muito bem e eu estou muito feliz e quero agradecer a vocês por essa felicidade, tá bom? Então, olha, um grande abraço. Eu fico olhando assim porque eu não sei onde é que está a câmera. Bom, a câmera se move, aí eu não me movo, então eu tenho que mover junto com a câmera. Um grande abraço para todo mundo, tudo de bom e uma boa semana. Tchau, 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 tchau.